Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Sabe, a Patrícia estava falando sobre essa oportunidade que nós temos de ser intencionais em ministrar para a nossa família na virada de ano agora, né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente tem um grande privilégio. Você pode virar para o seu parente não crente e falar o seguinte: tá achando ruim o calor? O inferno é pior. A gente puxa o assunto assim de forma bem leve, vai ser bom. Aleluia. Deus é bom. Não faça isso, tá? Só é importante explicar. É brincadeira, gente. Mas, de fato, como eu não sei se você viu o vídeo que nós divulgamos, o Senhor compartilhou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós estamos hoje no nosso último culto de celebração do ano. E então encerra-se um ciclo, mas nós temos uma palavra de Deus sobre nós que recebemos em agosto. Deus liberou isso sobre nossa igreja no nosso aniversário de agosto. E quais são essas palavras, gente? Vai lá, todo mundo que é da casa fala de novo. 1, 2, 3. Nós cremos que estamos vivendo isso, descanso e aceleração. E quando a gente olha para a igreja, meu irmão, a gente recebeu isso em agosto. Tanta coisa aconteceu nesse tempo, querido. Tanta coisa aconteceu. Coisas foram redefinidas. Coisas que tinham que terminar, terminaram. Coisas que tinham que começar, começaram. Negócios surgiram. Pessoas que tinham uma ideia, um sonho, um plano, decidiram se lançar naquilo que Deus os chamou para fazer e estão vivendo de resultados extraordinários. Outros que começaram a viver a partir do seu sonho. Sabe, eu poderia contar muitos testemunhos de muita coisa que aconteceu apenas nesses 4 meses. Pessoas casaram, olha aí que bênção, né? Calma, querido, que ainda dá tempo, tá? Até setembro, até agosto do ano que vem, Deus pode fazer algo, aleluia. Mas eu vou citar o exemplo do pastor Lucas aqui, porque ele é pastor, a gente pode expor, né? Que basicamente ele estava querendo para casar e para dar conta das coisas, né? Todo mundo que casou sabe como é isso, amém, gente? E querido, ele não só casou e deu conta das coisas e foi uma festa maravilhosa, mas comprou o primeiro imóvel, querido. Olha que bênção, meu irmão. Deus faz, sabe o nome disso? Descanso e aceleração. Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz, eu não pedi autorização, mas então eu vou falar assim. E ele estava compartilhando que ele estava buscando uma oportunidade de trabalho. E nos negócios a gente classifica as pessoas, né, o nível de experiência das pessoas da seguinte maneira: júnior, pleno e sênior. E esse irmão, ele teve 1 ano de experiência ocupando essa posição como júnior. E aí ele falou que tinha no coração dele uma palavra que era a palavra plenitude. E isso ficava voltando. E aí ele contou que um dia o Eduardo foi orar por ele e o Eduardo falou de plenitude. Tempo depois, a Patrícia foi orar por ele e falou de plenitude. Inclusive, vocês não querem orar por mim, não? Se quiser. Aí o irmão foi, depois de tempo, tentativas, acertos e tudo mais, fez uma entrevista e aí ele foi contratado para o cargo de pleno. Entendeu? Plenitude, pleno. E assim, ganhando 3 vezes mais do que ele esperava. Qual é o nome disso? É Deus nos acelerando enquanto descansamos nele, amém? Deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes o que nos rouba de viver as promessas de Deus é a nossa idealização infantil. Como assim? Talvez, querido, antes de você casar, você tinha uma visualização, né? Você imaginava, eu vou casar. As irmãs imaginavam assim, que ela ia casar e o marido perfeito ia acordar mais cedo, fazer um ótimo café da manhã para ela, ia cuidar de todas as coisas e nunca ia deixar uma meia jogada. Quantas irmãs podem afirmar que essa ideia é ilusão? E às vezes, eu não vou falar da parte dos homens, que minha esposa não está aqui, e depois vocês mandam o link do YouTube para ela e eu apanho. Ou quer dizer, eu tomo um puxão de orelha. Mas
Às vezes, o que nos rouba de viver as promessas é que a gente cria idealizações infantis que Deus não prometeu. Existe fé, existe tolice e existe presunção. E muitas vezes, quando recebemos uma palavra de Deus, descanso e aceleração, a gente imagina, beleza, vou procurar uma rede preguiçosa para deitar, um coco gelado, e Deus vai fazer milhões caírem na minha conta. Eu acho que o Elon Musk vai errar o Pix e vai mandar 1 bilhão para minha conta e aí eu estou tranquilo. Ô querido, isso é coisa de criança. A grande verdade é que a gente precisa olhar com os olhos da fé e maturidade e ver o que Deus já começou a fazer e celebrar o que Deus já começou a fazer, porque a partir desse lugar de ver, contemplar e celebrar o que Deus começou a fazer, nós nos habilitamos para mais, amém? Está fazendo sentido, gente? Glória a Deus. E o Senhor compartilhou no meu coração 2 pilares para isso, para vivermos o descanso e a aceleração. E esse é o meu tema dessa noite. Eu vou falar sobre esses 2 pilares. E eu louvo a Deus, porque a Patrícia parou de falar, senão ela ia falar minha pregação toda. Nunca mais escalo profeta para ministrar dízimos e ofertas antes de mim, aleluia. Mas basicamente 2 pilares que nós vamos falar. O primeiro deles é confiança. Repete comigo, confiança. Glória a Deus. Sabe, enquanto eu pensava, já vou dar spoiler agora, confiança e ação são os 2 pilares que nós vamos falar. Ou pode ser confiança e obediência, né? Mas enquanto eu pensava, me surgiu a ideia, a confiança me faz descansar, a ação me faz acelerar. Parece uma boa ideia, né? Mas está errado. A confiança me faz descansar, mas a ação inspirada pelo Senhor também me faz descansar. A confiança me faz acelerar, e a ação também me faz acelerar. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 32. Hebreus 10, 32. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que eu tenho que fazer algo. A Paty, ela falou aqui sobre pessoas que viram a sua esperança sendo sufocada. Talvez você entrou aqui e esse é seu caso. E antes da gente continuar, eu gostaria de te ajudar através da oração. Eu gosto quando Deus se move assim, porque isso não tem tanto a ver com o emocional. Não tem nenhum teclado tocando agora, não tem nenhuma música de fundo, e ainda assim o Senhor pode te alcançar. Não sei se em alguma área da sua vida você viu, essa frase destacou para mim: esperança sufocada. Às vezes o seu caso não foi ansiedade, às vezes foram frustrações, foram expectativas não realizadas, e você está terminando o ano, quando as pessoas falam de gratidão, você glória a Deus, né? Querido, não precisa ser assim. E eu gostaria de orar por você, então não vou te chamar aqui na frente, mas se é o caso, se tem alguém aqui nessa condição, deixa a igreja te ajudar, deixa Deus te ajudar, fica de pé no seu lugar, e eu vou orar por você antes da gente começar a continuar a ministração. Existe alguém aqui? Eu sei, precisa de coragem. Mas eu entendi, querido, que maturidade vem desse lugar, da gente não precisar ser convencido, simplesmente a gente entender que é conosco e tomar uma ação. Existe alguém aqui que precisa ser ajudado nesse quesito? Pode ficar de pé. Você levantou a mão? Ou não? Amém. Tem mais alguém? Ok. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe resolver coisas que sozinho nós não sabemos. Obrigado pela paz que excede a todo entendimento. A Tua palavra diz que o Senhor guardará em perfeita paz aqueles cuja esperança está no Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Olhos para enxergar com a sua ótica. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 10, versículo 32, o texto diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Às vezes vocês foram expostos publicamente a insultos, tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram com alegria o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Glória a Deus. Aqui, querido, um contexto importante, ele está escrevendo para os hebreus, né? E hebreu não é uma região, né? Como as demais cartas, ou como as cartas do apóstolo Paulo. Hebreu, o povo hebreu. Então, o apóstolo Paulo está falando com gente aqui que tem vivência em Deus. O autor de Hebreus está falando aqui com gente que tem vivência com o povo hebreu, com Deus. E aí ele, inclusive, o autor, ele relata várias coisas que aconteceram. Ele diz: olha, vocês aceitaram insultos, humilhações, tiraram as coisas de vocês, e vocês aceitaram isso com alegria, porque sabiam que tinham bens que viriam e que são permanentes. Esses caras tinham um histórico, eles tinham a palavra é histórico mesmo, eles tinham um histórico de sucesso em Deus. E ainda assim o autor diz: não abandonem a sua confiança. Curioso, né? Porque se fosse falar para alguém que é novo na fé, para alguém que acabou de aceitar Jesus, que não tem experiência nenhuma, tudo bem. Mas ele está falando com gente que viu, viveu e provou muita coisa. Gente que aguentou o tranco e não voltou atrás. Amém? Por que ele fala para esse povo: não abandone a confiança? Porque, querido, às vezes você e eu precisamos nos lembrar de não abandonar a nossa confiança. Às vezes, as coisas que não se realizaram do jeito que nós esperávamos podem nos levar para um lugar de desistência. Tentei, não deu certo. Mais um ano, mais um tempo, mais uma fase, e eu ainda estou aqui, e as promessas ainda estão lá, e eu estou esperando, e cadê? Deus está falando com você: não abandone a sua confiança. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Eu lembro de um texto, está lá em Atos 27, o apóstolo Paulo, ele estava numa embarcação que naufragou, e eles perderam tudo, inclusive a esperança da vida. Eles acharam: agora já era. E o apóstolo Paulo, ele tem uma visita de um anjo, e eu gosto da maneira como ele coloca, ele fala: um anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou ontem à noite. Querido, e esse jogo de palavras é maravilhoso, porque ele falou: eu tenho um dono. No meio da tribulação, no meio do naufrágio, no meio do problema, o apóstolo Paulo falou assim: Deus de quem eu sou, meu amigo, eu não estou sozinho nessa terra, eu não fui abandonado, esse naufrágio não define quem eu sou, eu tenho um dono, Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, disse que Ele vai nos salvar. No dia mau, no dia da tribulação, nós precisamos ser lembrados, ou nos lembrar de quem nós somos e a quem nós servimos. Aleluia. Querido, você e eu precisamos constantemente nos lembrar que a mão do nosso Deus não está encolhida. Ele continua sendo o Senhor. Aleluia. Deixa eu definir o que é confiança. O dicionário diz que confiança é a crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência de uma pessoa. É um crédito ou fé. De acordo com a psicologia, a confiança é um estado psicológico caracterizado pela intenção de aceitar vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções de alguém. O que é isso?
eu aceito vulnerabilidade, por quê? Porque eu creio que o outro quer o meu melhor, amém? Então, eu não sei se você já teve a experiência, minha filha, por exemplo, se você ficar aqui um pouquinho no final do culto, minha filha, ela vai subir aqui, e se eu estiver perto, ela não vai se importar se eu estou de costas, se eu estou conversando, ela vai se jogar, e às vezes, menos susto mesmo, a gente pega ela no ar. Por quê? Porque ela aceita se colocar num lugar de vulnerabilidade, confiando na boa intenção e na capacidade do outro. Isso é confiança, é você aceitar se colocar numa posição de vulnerabilidade, sabendo quem é seu Deus. Confiança é Pedro tirando o pé do barco para andar sobre as águas, sabendo não da capacidade dele, ou da probabilidade de dar certo andar sobre as águas, mas confiando em quem o chamou, amém? A raiz da palavra confiança, ela diz acreditar força, ou ter uma fé forte em alguém. Meu irmão, não jogue fora a sua confiança. Eu não sei qual é o saldo do seu ano de 2025, mas eu percebo o Senhor te convidando para não jogar fora a sua confiança. As promessas de Deus continuam reais. Aquilo que Ele falou continua sendo verdade. Aleluia. Eu lembro de um trecho, eu não lembro qual livro das Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis escreveu, e ele fala basicamente o Aslan, né, que representa Jesus, o leão. Ele vem conversar com a menina, e a menina fala assim: Aslan, eu acreditei, eu quis acreditar, mas ninguém mais acreditou. E aí o Aslan diz: por quê? A descrença deles fez que você não acreditasse também. Sabe, meu irmão, tem gente que vai abandonar, tem gente que vai desistir, tem gente que vai mudar de ideia no meio do caminho. A pergunta é: e você? O apóstolo Paulo, falando com seu filho na fé, Timóteo, ele fala: nos últimos dias virão tempos difíceis, pessoas que não terão afeição, pessoas abandonarão, apostatarão da fé. Fala um monte de coisas, mas ele diz: tu, porém, Timóteo. Sabe o que ele está falando? Timóteo, eles podem, você não. E daí se todo mundo abriu mão? E daí se ninguém ficou? E daí se ninguém permaneceu? A promessa de Deus continua sendo verdade. Aleluia. Queridos, nós precisamos lembrar quem é o Deus que nos fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Havendo dito Deus, Ele cumprirá. Eu gosto do que o autor de Hebreus fala no capítulo 10. Ele diz assim: não tendo Deus alguém superior para jurar, jurou por si mesmo. Está falando assim, Deus garante, aleluia, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Isso se chama confiança. Confiança, querido, tem recompensa. Quando o autor de Hebreus diz: não abandone a sua confiança, porque há uma recompensa. Querido, eu quero te lembrar, a recompensa não é para todo mundo, a recompensa é para quem acredita. Nosso erro muitas vezes é achar que a falta de resultado na nossa vida é culpa de um monte de coisas. A gente fala, é culpa do Haddad, às vezes é mesmo, é culpa do Lula, é culpa do governo, é culpa de não sei quem, é culpa do bairro, é culpa dos meus parentes, é culpa da taxação, é culpa da igreja, é culpa da agenda, é culpa do meu chefe. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus, quando te prometeu o que prometeu, Ele sabia o país que você morava, o chefe que você tinha, a família que você tinha, o bairro que você morava, e ainda assim Ele prometeu. O Deus soberano, o onisciente que sabe todas as coisas, quando te fez as promessas, já sabia da sua circunstância, e ainda assim Ele prometeu. Agora o seu papel é decidir se vai crer ou não. Aleluia. Eu preciso mais uma vez dizer isso: não abandone a sua confiança. Aleluia.
Eu percebo no meu espírito pessoas que, para determinadas áreas de suas vidas, tomaram decisões e posições de fé. E passou tanto tempo. E eu não estou falando que você mudou de ideia, mas a tentação veio. Será que é isso mesmo? Será que não era coisa da minha cabeça? Será que eu tomei a decisão certa ou a decisão errada? Querido, não abandone a sua confiança. Continua crendo, meu irmão. Eu lembro de Davi. Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel. E ele passa os próximos, alguns historiadores dizem 15, outros dizem 18, mas basicamente ele passa as próximas 2 décadas indo de mal a pior, se escondendo. Tem uma hora que, assim, Davi levanta os valentes dele, aí os valentes dele se viram contra ele. Ele vai se abrigar com os filisteus se levantam contra ele. Daqui a pouco não tem ninguém do lado de Davi, meu irmão. E ele continuou. Não abandona a sua confiança. Eu gosto desse texto em particular que eu estou falando sobre Davi, porque fala que nesse momento, o rei Saul perseguia ele. Os valentes, os caras que deviam a vida a ele, passaram a perseguir Davi. Aí ele vai para os inimigos que dão um asilo político ali, os filisteus, e daqui a pouco os filisteus, não é esse daí que matou Golias, não? Por que a gente está brigando esse cara? E agora ele não tinha mais ninguém. Davi, ele entra no templo e ele aprendeu a ministrar a si mesmo. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, tem momentos que parece que todo mundo ficou cego para as nossas necessidades. A sensação do diabo de você estar sozinho. Parece que seu cônjuge não vê que você precisa, seus líderes não veem, as pessoas que estão do seu lado não veem, e você fala, meu Deus do céu, eu preciso de ajuda. E esse é um convite de Deus para você aprender a ministrar a si mesmo. Eu sei, meu irmão, não é confortável. Mas depois desse lugar, você aprende a ter um relacionamento inabalável com Deus. Tem batalhas, meu irmão, que a gente vai lutar em time, mas tem algumas delas que vão ser sozinhas, com o Senhor. E aí a gente entra nesse lugar, onde Deus se torna tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. É o próprio Senhor ministrando ao nosso coração, amém? Aleluia. Querido, confiança gera algumas coisas. O primeiro pilar é esse, tá? Confiança, repete comigo, confiança. Querido, a confiança gera segurança. 2 Coríntios 1, eu vou ler do versículo 8 ao versículo 10. 2 Coríntios 1, versículo 8, diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Isso daqui, a gente está falando do grande apóstolo do Novo Testamento. Isso daqui é Paulo falando. Olha, ai que ministério glorioso. Rapaz, as circunstâncias que a gente viveu foram difíceis, além da minha capacidade. Eu tinha perdido a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Repete comigo, para que não confiássemos em nós mesmos. Aí continua o texto: mas em Deus que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Tem coisas que você atravessou, meu irmão,
que a ideia é simplesmente você lembrar onde está depositada a sua esperança e confiança. Aleluia. Confiança em Deus gera segurança. Confiança em Deus gera segurança. O Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Esse é o resultado da confiança. Confiança gera gente inabalável. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre o contrário do que é inabalável. Ele fala sobre crianças que são levadas por qualquer vento de doutrina. Vem uma nova ideia, um novo ensino, está num lado, depois está do outro, depois do outro. Agora, quem confia no Senhor se torna inabalável. O Salmo 112, versículo 5, diz assim: tudo vai bem com quem empresta com generosidade, conduz os seus negócios com justiça. Sim, sempre permanecerá firme, para sempre o justo será lembrado, não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu amo esse texto porque ele está relatando desde o Salmo 1, do Salmo 112, versículo 1. Vamos ler o versículo 1? Eu gosto muito desse texto. Olha que texto maravilhoso, porque ele vai descrever um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém de integridade. E para descrever apropriadamente uma pessoa assim, ele precisa começar da seguinte forma: aleluia. É assim que Deus quer que você seja descrito. Aleluia. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. É assim que Deus quer te definir. Aí lá no versículo 5 ele vai falando sobre esse homem, essa mulher de integridade. E ele diz o seguinte: não teme más notícias. Querido, se eu sei, eu estou na área dos negócios, eu sei que o ano que vem tem feriado prolongado demais, meu irmão. Eu sei que o ano que vem tem Copa do Mundo, eu sei que o ano que vem tem eleição. Jesus amado, querido, porque é um conselho de sabedoria, taca a tua TV, eu ia falar taca pela janela, mas pode estar passando alguém lá embaixo. Desliga a sua TV, que é mais barato, é só tirar da tomada, não tem prejuízo. Eu sei, meu irmão, mas quer saber de uma coisa? Pessoas de integridade no Senhor não temem más notícias. Meu Deus continua sendo bom, Ele continua sentado no trono, Ele continua sendo fiel, e Ele garantiu que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Essa é nossa realidade, é assim que nós vivemos, amém? Aleluia. Confiança em Deus gera segurança. O Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é nosso refúgio. Oh, aleluia. Esse é o tipo de texto que você tinha que deixar colado na geladeira da tua casa. Deus é nosso refúgio. Sabe, querido, a gente vive num mundo que não tem onde se abrigar, não tem onde se apegar. Nós temos um refúgio, nós temos um lugar secreto, nós temos um lugar seguro. Onde? Deus. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Aleluia. Querido, você não serve um Deus distante, você não serve a um pai relapso que abandonou seus filhos, você serve a um Deus de amor, a um pai de amor, que é auxílio bem presente no dia da angústia, auxílio bem presente, socorro bem presente na adversidade. Meu irmão, Deus está com você. Eu gosto do que o autor de Hebreus diz no capítulo 13, versículo 5, ele diz: seja a vossa vida destituída de avareza, mas contentem-se com o fato de Deus ter dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a segurança que nós temos. O salmista Davi lá no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo.
A garantia, meu irmão, a segurança, meu irmão, não vem do tamanho da nossa reserva para emergências, não vem do bom relacionamento que a gente tem com o gerente do banco. A nossa segurança é que Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Aleluia. A nossa segurança vem do nosso score celestial. O nosso score celestial está escrito assim: filho. Acabou. Eu lembro de Jesus em Lucas 15 contando a parábola do filho pródigo. Vamos combinar que aquele menino merecia um puxãozinho de orelha, vai? Quem concorda aqui? Rapaz, saiu, gastou metade da herança, gastou de qualquer jeito, agora volta. Fala e volta com um discurso religioso, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E o pai nem deu bola. A Bíblia fala que o pai nem respondeu. Ele só ignorou e virou para os servos e falou: traz anel, traz sandália, traz roupa nova, porque meu filho estava morto e agora reviveu, aleluia. Manda, vamos fazer uma festa. Por quê? Porque nessa casa você não vai ser tratado como servo, nessa casa você é filho, e filho tem acesso, autoridade, direito. Aleluia. Glória a Deus. Confiança gera segurança e também direção. Sabe, meu irmão, nessa fase do ano, e eu particularmente gosto muito, é uma fase onde a gente refaz os planos, né? A gente quer refazer a agenda, a gente determina novos hábitos para adotar em nossa rotina. E querido, eu não sou contra, na verdade eu gosto disso, eu acho bem legal. Eu acho que a virada do calendário, ela não tem um poder místico, nada disso. Mas eu gosto de uma fase onde todo mundo quer melhorar. Isso é bom, não é verdade? Só que, às vezes, na maioria das vezes, o nosso maior erro é porque nós queremos melhorar de acordo com o nosso próprio padrão, de acordo com a nossa própria ótica e de acordo com os nossos próprios conceitos. Só que Deus sabe o melhor para você. Deus sabe o melhor caminho para você. Deixa eu te dizer uma coisa. O caminho da provisão de Elias, que estava de boa na caverna, sendo alimentado, recebendo hambúrguer, meu irmão, olha que coisa, né? Pão e carne de graça, assim, sem ter que, enfim, vindo de graça, delivery para o Elias. Aí Deus fala assim: beleza, Elias, acabou o delivery, vai lá para Sarepta, e uma viúva pobre vai te sustentar. Você fala: Deus, espera aí, viúva não trabalha, ainda a viúva é pobre. Eu prefiro continuar de boa na caverna, comendo pão, o motoboy interfona, eu desço lá, pego o meu hambúrguer e está tudo certo. Não era óbvio Elias ir para um lugar que nem era de judeus, ser alimentado por uma viúva pobre. Querido, não era o óbvio, mas era o caminho de Deus. Confiança gera direção, mesmo quando essa direção é improvável. Eu sei, meu irmão, é fácil fazer planos bons de acordo com a ótica do mundo, todo mundo sabe. Querido, você estuda, trabalha, daí o que você faz? Você tenta o visto americano, daí você vai lá, você começa a trabalhar e você mora nos Estados Unidos, você não vai ter mais problema. Ou você vai para o Canadá, que está recebendo bastante brasileiro agora, e o Canadá é muito legal, e aí você já desenvolve o inglês e o francês, morando no Canadá. É fácil, meu irmão, fazer planos de melhorar de acordo com os nossos próprios conceitos. E quando o Senhor fala para você, fica por obediência. Ser enviado por obediência é muito importante. Agora, que tal missionários que são enviados para casa? Porque a gente quer ser... Eu sou um dos professores da escola de missões lá do Verbo da Vida, né? Lá da escola Rema.
E eu costumo dizer isso. Querido, às vezes Deus vai te enviar para a sua família, para a virada de ano novo, onde os seus tio bêbado estão cantando Oxalana sem querer. Você sabe, né? Morena tropicana, né? Ah, misericórdia. E você que é crente, você fala: Deus, por favor, que o arrebatamento seja agora, antes que comece o uísque a gogô. Eu sei, meu irmão. Que tal a gente ser enviado para esse ambiente? Para ser os missionários nesse lugar. Deus também precisa de enviados para esses ambientes. Amém? Confiança gera direção, mesmo que essa direção não seja para o lugar mais provável. Amém? Aleluia. Provérbios 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O pré-requisito para Deus endireitar suas veredas é confiar nele. O segundo pré-requisito é abandonar o seu orgulho. Como assim, pastor? Não confie no seu próprio entendimento. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Por mais que você tenha crescido, ficado sabidão, inteligente, aprendeu as coisas de Deus, Deus ainda tem caminhos que você nunca nem viu. E Ele sabe a maneira certa de te guiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não, pastor, mas espera aí, eu sou PhD na minha área de atuação. Querido, Deus sabe mais. Confia nele. Se nós queremos que o Senhor endireite as nossas veredas, nós precisamos cumprir o pré-requisito: confiar nele e não nos apoiar na nossa própria mente. Amém? Lá em Jeremias 29, no versículo 11, a Bíblia diz: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a você uma esperança e um futuro. Obviamente esse texto foi escrito sobre uma perspectiva e tem um contexto que a gente precisa respeitar, mas nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Esse texto pode não ser normativo para nós, mas revela o coração do nosso Deus. Ele tem planos de nos fazer prosperar, planos de paz, para nos dar um destino, uma esperança. Amém? Já no Salmo 25, versículo 12, o texto diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Aí você fala: está falando comigo. Vamos lá. Quem é o homem que teme ao Senhor? A mulher também, obrigado, minha irmã. Ele o instruirá o caminho que deve escolher. Olha que coisa linda. Aleluia. Senhor, o que eu vou fazer? Tema ao Senhor, porque Ele garante, Ele vai te instruir o caminho que você deve escolher. Ele mesmo viverá em prosperidade, aleluia, e os seus descendentes herdarão a terra. O resultado de temer o Senhor é ser guiado pelo Senhor, é prosperar. E essa prosperidade não para na gente não, toca as próximas gerações, toca os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Aleluia. Querido, a melhor coisa que você deve fazer é ouvir ao Senhor, é temer ao Senhor, é confiar quando o Senhor te guiar. Glória a Deus. A confiança nos posiciona para receber a direção divina. Confiança, meu irmão, é pré-requisito para vivermos descanso e aceleração. Amém? O segundo pilar que eu quero, e aí eu vou tentar ser mais rápido. O segundo pilar é a ação, ou a obediência da ação. Porque primeiro nós confiamos, mas essa confiança ela precisa ser externada de alguma forma. O apóstolo Tiago, lá em Tiago 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu
lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Confiança só se demonstra como confiança quando há uma ação correspondente. Não adianta você ficar cantando, eu confio, confio em ti, eu confio em ti, e não tira o pé do barco. Pedro, e aí as pessoas, mas Pedro naufragou. Querido, chega na beira de uma piscina, dá 3 passos, depois você vem reclamar do Pedro, tá bom? Pedro andou sobre as águas, e só andou sobre as águas porque ele tirou o pezinho do barco. Jesus não obrigou ele a tirar o pé do barco. Jesus não forçou ele a tirar o pé do barco. Jesus disse uma mesma palavra e todos os outros estavam ouvindo: vem. O vem estava disponível, mas só quem teve a coragem de tirar o pé do barco andou no sobrenatural. Meu irmão, se Deus te deu uma palavra, ande sobre a palavra do Senhor. Resultado não vem para quem canta que confia, resultado vem para quem demonstra que confia e tira o pé do barco. Existe uma ação, que é a ação da fé, é a obra da fé. Algumas pessoas, eu vou entrar numa, detalhe pequeno aqui, mas é uma certa nerdice. Algumas pessoas falam que Lutero, ele não gostava do livro de Tiago, porque o grande ponto da reforma protestante foi a justificação pela fé, e o texto aqui, Tiago fala que nós demonstramos a nossa fé pelas nossas obras. Eu particularmente não acredito nisso, porque o texto é evidente, não são quaisquer obras, são as obras da fé. São as obras que são resultado da fé. O que o Tiago está falando aqui não se contrapõe ao que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de obras. Amém? São as obras da fé. Eu confio que Deus falou e ajo em cima do que Deus falou. Aleluia. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que fizeram obras pela fé. Em Hebreus 11, versículo 8, fala sobre Abraão. Pela fé, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Oh, aleluia. Isso é muito bom. Olha que construção linda. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Esse é o resultado. Às vezes, querido, a gente está, Senhor, mas eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. E aí eu tenho um chamado, Senhor. Ativa o meu chamado. Começa o chamado. Faz o chamado. Você já obedeceu? Deus fez a jogada dele. Agora é a sua. Obedeça. Abraão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meu Deus do céu, não é à toa que o apóstolo Paulo fala que Abraão é pai dos da fé. Porque Deus falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Tá bom, Senhor. Senhor? Senhor? Não, é isso, sai. Senhor, para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Como que você sai sem saber o destino? Confiança. Para Abraão, obediência era simplesmente sai e obedece, Abraão. Amém? Para um lugar que ele receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Querido, Jesus não precisa te explicar para onde ele está te levando. Você só precisa obedecer. Nosso problema é que muitas vezes a gente espera entender o processo todo para depois obedecer. Isso é o que o mundo faz. Filhos obedecem quando o pai chama. Eu já citei 1 milhão de vezes aqui, vou citar de novo algo que o pastor Bill Johnson fala. Ele diz que Deus se alegra num povo que diz sim antes dele dizer o quê. Deus, eu não sei qual é a proposta, mas estou dentro. Essa é a disposição que Deus espera de nós. Eu vejo o Senhor nos chamando para esse lugar de obediência.
as instruções específicas que Ele já te deu, obedeça. Não, pastor, mas sabe como é? Eu fiz as contas e se eu obedecer agora... Você acha mesmo que Deus não sabia da sua condição? Meu irmão, se Ele te chamou, só obedece. Não, mas é que agora não cabe, porque eu estou numa oportunidade que vai... Meu irmão, obedeça. Deus sabia quem você era, onde você estava, quando Ele decidiu te chamar, e ainda assim te chamou. Seu papel não é calcular, seu papel é obedecer e deixar que Deus faça. Eu lembro que na adolescência eu li um livro de um pastor batista chamado Calvin Miller. O nome do livro é Nas Profundezas de Deus, livro maravilhoso. E ele contava um exemplo que ficou marcado no meu coração. Ele disse que ele tinha uma filha, e ele falou que muitas vezes a nossa vida cristã é como se ele tivesse falado para a filha dele: filha, estou indo trabalhar, leva o lixo para fora. E aí a filha dele virasse: uau! Isso daí tem que ser parede preta, né? Para falar: uau, come on. Fala: levar o lixo para fora. Que profundo, papai. Meu Deus, levar o lixo. Nossa, eu vou fazer uma música. Estou levando o lixo para fora. Obrigado. Eu vou cantar, vou levar o lixo para fora. E aí ele: nossa, que menina estranha, né? Tá bom, eu vou trabalhar. E quando ele volta, o lixo ainda está dentro de casa. Filha, eu não falei para você levar o lixo para fora? Ah, papai, você falou e eu recebi. E inclusive eu fiz essa camiseta, ó, levando o lixo para fora. E a gente está organizando uma conferência chamada Os Levadores de Lixo para Fora. E eu fui estudar no grego o que significava levar o lixo para fora. Querido, às vezes a gente está fazendo isso com Deus, quando a única coisa que a gente tinha que fazer é pegar o lixo e levar para fora. Para de estudar quando você precisa obedecer. Para de inventar moda quando o que você tem que fazer é só obedecer. É um erro levantar as nossas mãos para adorar, quando elas deveriam estar abaixadas, trabalhando e obedecendo. Obedeça o que o Senhor pediu para você obedecer. Existe um lugar espiritual que eu costumo chamar de zona do sobrenatural. Que lugar é esse? É o lugar que você está assim: Senhor, eu obedeci, e se o Senhor não fizer nada, vai desmoronar tudo. Eu acho que nesse lugar Deus olha com um olhar de pai orgulhoso e fala: muito bem. Tem uma mulher, uma doutora chamada Lillian B. Woomans. Ela dizia que Deus se alegra com o fato dos seus filhos saírem andando de um abismo sem ter nada debaixo dos pés, a não ser a palavra dele. Por que você está fazendo isso? Qual garantia que você tem? Nenhuma. Eu tenho uma promessa e eu estou andando na promessa. E se der errado? Se der errado, deu ruim e muito ruim. Mas ainda assim eu vou andar em obediência. Aleluia. Querido, esses são os dois pilares para você provar, continuar provando, de descanso e aceleração. Confiança e ação, confiança e obediência, meu irmão. Quando Deus te chamou para fazer algo, obedeça. Não negocie, não relute, obedeça. Deus sabe o que está fazendo. Você recebeu algo bom essa noite? Eu vejo Deus nos tirando de um lugar de orgulho e de soberba. Aí, pastor, que duro isso é. Às vezes o nosso bom planejamento é um disfarce perfeito para orgulho. Não, eu preciso planejar, eu preciso fazer uma matriz de Eisenhower, daí eu preciso fazer uma matriz SWOT para ver qual é a decisão. Ei, a decisão é obedecer o que o Espírito Santo falou e acabou.
nós pegamos a nossa sabedoria e colocamos ela submissa diante de Deus. Tem uma história que me chama muita atenção. Deus tinha falado para não fazer uma contagem do povo, né, um recenseamento. Deus não queria que o rei Davi contasse quantas pessoas tinha em Israel. Por quê? Porque ele é Deus e pronto. Só que Davi, sabidão, falou assim: acho que não tem problema, deixa eu fazer a conta. Isso foi abominável diante de Deus. Em um dia, 70 mil morreram em Israel. Porque Davi, ele achou que ele tinha uma ideia melhor do que a ideia de Deus. A ideia de Deus é tão simples, espera aí. Porque, sabe, se eu tiver dados, eu consigo fazer um dashboard, e aí eu vou fazer a análise perfeita, e eu vou tomar decisões melhores. Querido, obedece. Deus não te chamou para ser analista. Se você tem a profissão de analista, seja analista também. Mas Deus não te chamou para analisar os projetos e planos dele. Deus espera de você obediência, fidelidade, submissão. A Bíblia conta a parábola, eu já terminei de pregar, aleluia. A Bíblia conta uma parábola onde alguns bens foram distribuídos, né? Alguns talentos, 1 para uma pessoa, 2 para outra, 5 para outra. O cara que jogou seguro, o cara que recebeu 1 talento só e enterrou, ele foi chamado de negligente. Porque o que Deus falou é: multiplica. E o que esse cara fez é: não, analisando aqui as probabilidades, analisando os recursos que eu tenho, eu só tenho 1 talento, então não é prudente. E aí ele fez todo um embasamento para justificar a falta de obediência dele. E ele foi reprovado diante de Deus. Seu papel não é analisar probabilidades, seu papel é obedecer a Ele. Confiança e obediência vai gerar descanso e aceleração. Amém? Glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite, querido? Deixa eu orar por você. O time de ministração, o time do sobrenatural que tiver escalado, pode vir aqui para frente. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque mentiras que foram construídas podem cair por terra agora. A Tua palavra diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir sofismas. Senhor, eu Te agradeço por sofismas e fortalezas mentais sendo destruídas agora, e meus irmãos trazendo seus pensamentos à obediência de Cristo. Eu Te agradeço, Senhor, uma nova disposição de confiança e de submissão, obediência ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por um tempo de reposicionamento. Obrigado, Jesus. Nós confiamos no Senhor. Obrigado, Pai. Eu abençoo as festas de final de ano que os meus irmãos terão. Em nome de Jesus, eu declaro tempos de paz, de alegria e de ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.